Bom dia, família angolana. Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. Reúna todos porque o Obrigado Doutor está no ar. São inúmeros os motivos que nos levam a ter uma determinada dieta e hoje, de forma bem descontraída, vamos saber que alimentos devemos comer, quais os seus efeitos no nosso organismo. O tema de conversa para hoje é alimentação saudável versus fast food. E é meu convidado o Dr. Otoniel Nunes, que é nutricionista e naturopata. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Como está? Tudo bem, graças a Deus. Os ânimos? Tá tudo bem, graças a Deus. O que é que já comeu hoje? Bem, eu de manhã comi ovos e acompanhado com uma salada. Nossa, não chego nem perto. Ovos cozidos com salada. Não chego nem perto. Acho que vou adotar esse hábito. É um hábito saudável. Com certeza. Muito bem. Nascemos e crescemos, convivemos, falamos todos os dias e a toda hora sobre alimentos. Doutora, o que são alimentos? Bem, a palavra alimento vem do latim, que significa alimentium. É toda a substância que, quando ingerida, o nosso organismo utiliza, que é para absorvendo energia e nutrientes. Então, toda a substância que nós levamos até a boca, o trato gastrointestinal, ou a essa ingestão e a absorção de nutrientes e de energia, nós consideramos como alimento. E esses alimentos, como é que eles estão classificados ou divididos? Bem, os alimentos são compostos por nutrientes. Ótimo. Dentro destes nutrientes é que existe uma classificação. Mas antes de classificar os nutrientes, vou de forma muito simples classificar os alimentos. Os alimentos eles podem ser classificados em natura, que é aqueles que são consumidos de forma natural, os processados e os ultraprocessados. E dentro dos alimentos nós encontramos os nutrientes. Os nutrientes aí é que variam. Temos, por exemplo, os que são energéticos, que dão energia, que dão disposição à pessoa, que são os carboidratos ou os açúcares. Exemplo desse, por exemplo, são as batatas, as raízes. Depois temos também as gorduras ou lipídios, óleo de coco, azeite, também são energéticos. Temos as proteínas, que elas têm a principal função de dar massa ao tecido muscular, aquilo que se chama da nossa pele, etc. Nosso organismo basicamente é feito todo de proteínas. Então, este nutriente é principalmente encontrado, por exemplo, em carnes, feijão. Depois tem os micronutrientes, que estão classificados em vitaminas, que são vitaminas hidrossolúveis, como vitamina A, C, complexo B, B1, B2, ácido fólico, etc. Depois tem as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, E, por aí. E depois também, ainda dentro dos micronutrientes, ainda tem os minerais, zinco, magnésio, manganês. É uma série são um conjunto de nutrientes que nós precisamos e temos de consumir todos eles todos os dias e a toda hora? É um universo enorme de nutrientes. Porém, há aqueles alimentos que devem necessariamente fazer parte da nossa ingestão diária. Doutor, exemplo, vamos fazer aqui um ponto e vírgula. Vamos começar desde o nosso nascimento. Sim. Começando por aí, o que é que nós devemos comer ou começar a ingerir à nascença, até os 5 anos? Essa questão é muito simples. A criança, depois de nascer, ela deve ter, a sua alimentação deve ser a amamentação exclusiva até os 6 meses. Okay? Até os 6 meses, a criança não deve consumir absolutamente nada que não seja o leite da mãe. Sim, porque ali estão os nutrientes que ela precisa. Todos os nutrientes necessários, suficientes, que é para essa criança crescer, desenvolver, tanto fisicamente como intelectualmente, pois o desenvolvimento do cérebro, estão dentro do leite. Então, o leite materno é extremamente importante. Mas isso vai depender do que a mãe ingerir. Exatamente. Não, o organismo ele é muito sábio, né? Até há aquelas situações que há mães que entram em depressão pós-parto por conta dessa questão de nutrientes. Porque se a mãe na sua alimentação não tiver nutrientes suficientes,
O organismo é tão inteligente que se dá conta que há um feto que está a ser alimentado, que vai priorizar o feto. A mãe pode ter essa insuficiência de nutrientes e entrar numa depressão pós-parto. Depressão pós-parto também está associada à insuficiência de nutrientes Por parte da mãe. por parte da mãe. Muito bem, quer dizer então que é fator importante que nós, mulheres, nos alimentemos dignamente para que os nossos filhos também assim o façam. Com certeza, com certeza. E posterior, depois desta fase de 6 meses, não é que é imperioso e obrigatório o aleitamento materno, que alimentos é que nós podemos começar a dar aos nossos pequenos? Pois, após essa fase dos 6 meses, a mãe ainda pode continuar. O ideal é né? Deve continuar Sim, com o aleitamento materno. Até 1 ano e 6 meses. Até 2 meses, né? Até 2 anos, desculpa. 2 anos. Pois, mas ali é nessa altura que o paladar da criança começa a ser formado. Depois dos 6 meses, pode começar a se introduzir. O ideal é sempre alimentos semi-líquidos, né? Aquelas papinhas, sopas, sopa de abóbora, por exemplo. Sopa de inhame, batata doce. Pois. Apostar mais no que vem da terra. Exatamente, exatamente. Mas hoje por hoje, na sociedade que nós estamos, já sabe, comprou o leite, a fórmula do leite, Nutribem, etc. Não quero fazer publicidade de marcas, mas comprou esses leites industrializados e as mães vão dando às crianças, juntamente, obviamente, com essas papas, como é que chamam? Os cereais, que na realidade não são cereais. Elas já são processadas. Exatamente, exatamente. Esta é a alimentação que tem sido utilizada para as crianças ultimamente, mas o ideal é começar, após os 6 meses do aleitamento materno, começar com alimentos semilíquidos, papas, e variar o máximo possível do grupo de alimentos que vai utilizar para fazer essas papas. Exatamente. Esta introdução paulatina também deve-se ao amadurecimento do intestino? Sim. Por exemplo, é muito comum aqui na nossa realidade, a criança nasceu, tem 3 meses, a avó dá um funginho, com molho de tomate. Okay. Essa introdução precoce de alimentos depois tem repercussões na vida adulta desta criança. Depois, a criança, bem, ela tem 3 meses. O estômago ainda não produz ácido clorídrico suficiente para fazer a digestão dos alimentos. Então, isso por si só, a introdução precoce de alimentos, acaba ocasionando muitos outros problemas intestinais, desnutrição, porque a criança, depois daquilo, já não, o organismo fica com dificuldade de absorver outros nutrientes. Então, razão pela qual voltamos a reforçar que o aleitamento materno até os 6 meses é primordial. Exatamente. E é isso que nós vamos continuar a seguir e bater mesmo nesta tecla, porque existem, de facto, alimentos que não devem ser dados às crianças e que elas devem começar a consumir já a partir de uma certa idade. Quando elas completam 5 anos, já estão, ou seja, a partir de 1 ano, que alimentos é que elas podem começar a consumir? Bem, aí já podemos passar para os alimentos sólidos. As crianças já podem começar a consumir alimentos sólidos. E alimentos sólidos, estamos a falar, por exemplo, fiz menção do ovo, há muitos outros alimentos, né? A cenoura, os legumes, vegetais, brócolis. Exato. Pode fazer a introdução desses todos, pode não, deve fazer a introdução desses todos os alimentos. Muito bem, doutor. E é nesta senda que nós vamos agora ver o que é que a nossa equipa preparou para nós e saber, dentro do que eles prepararam, medir a pulsação daqueles que nos acompanham. Olhos na tela. Nós estamos a conversar com a Luquene. E eu ouvi dizer, Luquene, que consome muito fast food. É verdade? É verdade. Com que frequência consome fast food? Muita, por acaso. Muita frequência. É mais aos finais de semana, né? Mas numa quinta, estou mesmo a comer essas coisas e estou mais no KFC e hambúrgueres. Dizes que é normal? Entre aspas, né? Porque eu sei que consumir esse tipo de calorias faz mal, porque é tudo para ter que equilibrar. Então é muito complicado. Ter que comer muita coisa, pouca coisa. Muita coisa em excesso, principalmente essas calorias faz mal, principalmente para o nosso organismo, nível de colesterol,
que é gordura, né? Hoje é quinta, vamos comprar hambúrguer. Levo toda a casa, vamos comprar hambúrguer. Toda sexta. Todas sextas, todas as quintas. Finais de semana é mais constante, comemos isso. Churrasco, essas coisas assim, fast food. Levo as crianças e... Só para descontrair, porque vê, de segunda a quarta, né? É uma comida saudável. Tem que se comer algo saudável também. Depois, nos finais de semana, é para quebrar o gelo. Fast food, falamos de comida rápida. Comida que a gente pode comer assim de um momento para o outro, como hambúrgueres, pizza, essas coisas assim. Nós estamos na universidade e dificilmente a gente que acorda cedo consegue fazer algo para comer. Então, a nossa alternativa é conseguir comprar um fast food, que é algo mais rápido e de alguma forma menos econômico, né? Porque a gente está sempre a gastar dinheiro. E é por isso que eu como. O que é aconselhável comer pela manhã, no teu ponto de vista? Do ponto de vista, bom, para falar da nossa realidade angolana, do ponto de vista, que se come alguma coisa. Sim, é isso. Que se come alguma coisa. Se for fast food ou outro alimento, que se come alguma coisa. Sim, que se come alguma coisa. O importante é comer alguma coisa. Alguma coisa. Senhora Maria, não consome muito fast food? Não, Por quê? porque para mim acho que faz mal à saúde. Tem muita gordura, ovo, fiambre, a carne do hambúrguer também. Acho que não convém comer por causa da saúde mesmo. Bebia muito refrigerante, então fiquei doente, fui ao hospital e aconselharam-me a não beber bebidas com gases, a tomar fazer sumos naturais que fazem bem à saúde. E estes foram então os subsídios dados por aqueles que nos assistem. Doutor, o que é que lhe parece? Será que a população está patente daquilo que deve ou não comer? Sim, a população tem muito noção do que é saudável e do que não é saudável. Então gostamos do fast food só por prazer. Sim. Se notar, há um sumo que é muito consumido, muito popular, que se chama caveneno. O nome do sumo não é este, mas a população atribuiu esse nome no sumo de caveneno porque a população tem consciência de que é um veneno. Então, não sei se lembra-se daqueles sumos em pacotinhos em pó, Foster, Clark, daquele tipo. Sim. Pois, então, a população Aquilo tem sabe. muito corante. Tem muito corante, muito conservante. São substâncias que Prejudicam, nocivas a nós. extremamente. Muito bem, doutor. Nós vamos agora fazer uma curta pausa. É hora de você visitar as nossas redes sociais e não se esqueça, volte conosco. Estamos de volta. Juntou-se a nós agora? Ainda bem, porque estamos a falar sobre alimentação saudável versus fast food. E comigo está o Dr. Otoniel Nunes, que é nutricionista e naturopata. Doutor, nós já falamos sobre os alimentos saudáveis. Agora vamos entrar para os não saudáveis. Quais são, ou melhor, o que é fast food? Quais são os alimentos não saudáveis? Bem, fast food não é nada mais, nada menos, como o próprio nome diz, é uma expressão em inglês. Fast é rápido e food é alimentação, ou seja, uma alimentação rápida, uma comida que em 5 minutos está já pronto. está. Confecciona-se muito rápido. Ok. Então, essas comidas, na realidade, esses alimentos eles são ou processados ou ultraprocessados, né? Processamento dos alimentos. Nessa questão de processar os alimentos, muitas vezes é introduzido muitas substâncias, por exemplo, os corantes, os conservantes, eles têm a finalidade de conservar o alimento. O alimento, por exemplo, colocas um alimento desembalado aqui em cima da mesa, fica 2 anos e não estraga. Nenhum micro-organismo, formigas, baratas, ninguém se aproxima daquele alimento. Por quê? Porque até acho que inconscientemente a natureza muito sábia sabe que aquilo Está contaminado. Está contaminado. Nem os animais que normalmente você deixa um alimento ali, vão lá comer aquele alimento, se aproximam. E que efeitos eles causam ao nosso organismo? Cada um deles tem um efeito diferente ao organismo, mas no final de tudo, no frigir dos ovos, eles acabam por fazer mal.
por exemplo, os conservantes. Os conservantes eles são riquíssimos em sódio, são riquíssimos em cloro. Esses dois... Quando fala em conservantes, estamos a falar dos enlatados. Sim, latados. Pois. Esses alimentos riquíssimos em conservantes, não são enlatados, tem outros alimentos que têm conservantes, mas não vêm necessariamente em latas. Esses alimentos riquíssimos em sódio, em cloro, eles causam problemas de saúde como hipertensão. Eles têm muito sódio, vão fazer com que a tensão da pessoa suba. Causam outros problemas, os que têm cloro, por exemplo, causam problemas na tiroide. A nossa tiroide ela funciona principalmente com iodo. E alguns halógenos, como cloro, bromo, flúor, acabam por tirar esse iodo da tiroide. Então, causam problemas da tiroide. A pessoa fica com hipotiroidismo, começa a emagrecer, ou a engordar, começa a ter problemas, unhas quebradiças, mal-estar, cansaço, uma série de sintomas. Depois tem, por exemplo, os corantes. Os corantes acabam por ser cancerígenos. E onde é que encontramos os corantes? Bem, os corantes são aquelas substâncias que é colocada nos alimentos que é para dar cor. Pois, os corantes eles têm essa função. Depois tem outros também que fazem mal à saúde, são os agrotóxicos. Onde é que nós encontramos os agrotóxicos? Bem, o produtor que vai produzir milho, tomate, ele quer manter as pestes, os gafanhotos, os insetos distantes, então vai colocar agrotóxico para evitar com que esses animais se aproximem. Só que esses agrotóxicos ficam extremamente ligados ao alimento. Há vezes que tu podes até lavar, mas acaba por ficar um resíduo de agrotóxico. Sim, sobra sempre. Pois, e esses agrotóxicos são extremamente também... como o nome diz, é tóxico, né? Exatamente. Pois, então acaba por causar essa toxicidade do organismo e propicia o surgimento de inúmeras doenças. Começa com inflamações, etc. E depois aparece outros. E ainda bem que tocou em doenças, porque eu de facto quero saber quais os alimentos que podem causar má nutrição. Ou seja, quanto mais comemos, ficamos desnutridos. Existe esse grupo de alimentos? Sim, existem aqueles alimentos que são vazios em nutrientes. E é justamente o que nós estamos a conversar, dos alimentos processados e ultraprocessados. Eles são vazios em nutrientes, eles quase que não têm... A pessoa consome aquele alimento e o organismo não retira nada daquele alimento. Quase da forma como ele entrou, é como ele sai pelas fezes. Só que ele é vazio em nutrientes, principalmente os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, que são extremamente importantes, que é para o bom funcionamento do nosso organismo, para manter a nossa imunidade alta. E são riquíssimos, pobres também, muitos deles pobres em proteína, são riquíssimos ou em gordura ou em açúcares. A gordura dá aquele paladar, aquele gosto que a pessoa... Um sabor incrível. Que a como pessoa, a batata frita em pacote. Exatamente. A pessoa continua ali a comer aquilo horas a fio. A gordura é utilizada para essa finalidade. E os carboidratos ou os açúcares. Então, a nossa sociedade, hoje por hoje, há muitos estudos que mostram que a doença que mais cresce no mundo é a resistência insulínica. E as pessoas ficam com resistência insulínica porque consomem alimentos com muito açúcar, com muito carboidrato. O alimento rico em açúcar não tem necessariamente de ser doce. Por exemplo, você vai comer um fungo de milho, ele não é doce, mas ele é riquíssimo em açúcar. Vai consumir uma beterraba, ela não é doce. Está na lista dos mais saudáveis. Exatamente. Então, há essa questão. Esses nutrientes acabam por ser vazios. Não tem, esses alimentos acabam por ser vazios, não tem quase que nutrientes nenhum. Muito bem, doutor. Nós vamos agora fazer aqui uma brincadeira, certo. Ok? Espero que você aí em casa preste atenção, porque eu vou citar o nome de alguns organismos nossos e o doutor vai dizer alimentos que fazem bem a estes organismos, ok? Vamos a isso, doutor? Bem, seria na realidade órgão, porque organismo... é isso. Pois. Correto, órgão. Pois. Apanhamos. Então vamos a isso. Deixa-me cá pensar, pele. Pele. Bem, falar da pele é falar para a pessoa se manter rejuvenescida, não é?
quando nós começamos a ter uma pele enrugada, começamos a ter problemas na pele, isso implica dizer que nós não estamos a consumir alimentos ricos em antioxidantes. Os alimentos ricos em antioxidantes é que previnem que a pessoa envelheça precocemente, que fazem bem à pele. Ele faz bem ao organismo de uma forma generalizada, mas com algum teor à pele. Nesses alimentos podemos citar, por exemplo, a uva. A uva, ela é riquíssima em muitos antioxidantes compostos bioativos diferentes. Uva, aqueles alimentos com aquela cor da uva, né? Aquele violeta por aí. Roxo, violeta, beterraba, uva. Quais mais? Mirtilo, não é Pois, muito comum. tarefa para casa, mas aponte já. Óleos. Olhos. Os melhores alimentos para os olhos são os laranjas, a cor de laranja. Cenoura, A laranja. Abóbora. Pois. São ricos em licopeno e beta-caroteno, que são compostos bioativos que ajudam a rejuvenescer os nossos olhos, a retina dos olhos, etc. São esses alimentos, cor de laranja. Fígado. Fígado. Bem, o nosso fígado ele é o principal órgão pela detoxificação, de limpeza do nosso organismo. Então, ele é um órgão que sofre muito quando nós ingerimos, por exemplo, álcool, ingerimos... Tabaco também? Sim. O tabaco tem mais a ver com o pulmão. Mas pulmão. Quando ingerimos, por exemplo, vai tomar um comprimido, um paracetamol, o organismo utiliza o composto, a parte bioativa desse paracetamol e o restante tem que ser eliminado pelo fígado. Sim. Bem, existem de facto muitos alimentos que são bons para o fígado, como fiz menção, o fato dos alimentos antioxidantes. Nós temos um chá dentro da medicina natural que chamamos chá de brututo ou brututo. É ótimo, que é para regular as transaminases TGO, TGP do fígado. Temos aqueles alimentos de cor amarela. Os alimentos amarelados são ótimos também, que é para a saúde do fígado. A gajá já entra. Gajá, sim, o maracujá. Pois. Mas, doutor, nós não podemos falar de alimentação sem falarmos de água. Certo. Porque o nosso corpo é composto maioritariamente por água. E eu gostaria que frisasse, não é, desse uma chega, principalmente em que horários nós devemos fazer a ingesta de água. Existe um cálculo, não há muita cientificidade por trás disso, mas existe um cálculo que em nutrição nós fazemos, que é para saber a quantidade ideal que uma pessoa deve consumir de água ideal. Por exemplo, nós tiramos o peso da pessoa, uma pessoa com 70 quilos, e multiplicamos por... Adoro, é o meu peso. Pois, multiplicamos por 35 ml e aquilo vai dar 2 litros e qualquer coisa, 2 litros e meio, 2 litros e 250. Esta é a quantidade de água ideal para uma pessoa com 70 quilos. E se passar? Pois, não, se passar, bem, acaba por ser também benéfico, né? Mas tudo por excesso faz mal. Ok. Temos que ter essa noção, até água por excesso faz mal. Mas como é que nós devemos dividir essa água, a ingestão dessa água ao longo do dia? Não é aconselhável, ou seja, não é recomendado a pessoa ingerir essa quantidade de água, esses 2 litros, de uma única vez, porque vai acontecer um episódio que a pessoa vai reter muito líquido e vai frequentemente à casa de banho e vai retirar quase todo aquele líquido. Então é dividir esses 2 litros e meio ao longo do dia. Por exemplo, no período da manhã, de 2 ou de 3 em 3 horas, ir consumindo 2 a 3 copos de água. Fica mais fácil. Que correspondem a 200 ou 300 ml por cada copo. Exatamente. Ao podemos beber logo água? Há estudos até que mostram que é o ideal. A primeira coisa que nós devemos fazer, antes de escovarmos os dentes, a primeira coisa é bebermos água, né? Aquelas bactérias que durante a noite são produzidas pelo nosso organismo na boca. Então, ao bebermos água, fazemos com que essas bactérias desçam até o estômago e lá tem a sua finalidade. Bem, é extremamente... Há estudos ainda que mostram que o fato de beber um copo com água, logo ao acordar, evita um episódio de acidente vascular cerebral, um AVC, durante o dia. Então, é recomendado sim. Também já pude ler, não é, das pesquisas que fiz, que é recomendado ou é recomendável beber água antes do banho para regular a temperatura do corpo. Também, sim. Há essa informação, como eu disse.
Não há tanta cientificidade por trás disso, mas há sim essa informação que ajuda. E antes de dormir, podemos? Antes de dormir, podemos, mas também não seria o ideal. Não é muito aconselhável, próximo da hora que nós vamos à cama, ingerirmos líquido para não influenciar na nossa qualidade de sono. Aquelas pessoas que têm... não retém tão bem assim os líquidos, tem aquilo que nós chamamos de bexiga sensível, é um outro termo, mas a bexiga é muito sensível, né? A pessoa consome água, vai para a cama e depois tem a tendência de acordar durante a noite, que é para ir urinar. Exato. E o ideal é para nós termos um sono. Isso é um dos aspectos principais para a saúde. Para termos saúde, é essencial que nós temos um sono de qualidade. E para considerarmos que temos um sono de qualidade, nós temos que entrar naquilo que chamamos de sistema REM, e para tal, o organismo é ideal que a pessoa não acorde durante a noite, que é para ir mijar ou para fazer qualquer outra coisa. Né? Doutor, nós estamos a chegar ao final, mas eu vou precisar que dê uma pincelada naquilo que nós chamamos fome emocional. E a seguir a isso, dê os conselhos, recomendações para o nosso público lá em casa. Fome emocional. Bem, a fome emocional faz parte daquilo que chamamos de transtornos alimentares. Dentro dos transtornos alimentares nós temos vários transtornos, temos a compulsão alimentar, temos que também se enquadra na fome emocional, que a pessoa não come necessariamente porque tem fome. Mas essa fome emocional tem um foro psicológico, mas também tem um foro fisiológico, porque a pessoa pode não ter fome, mas a pessoa anda ali tem necessidade, sente de meia volta à procura de alguma coisa para comer. Por quê? Porque o organismo, entende, falei antes, volto a repetir, sobre a resistência à insulina. É uma doença que cresce, é a doença que mais cresce no mundo. Nós comemos alguma coisa, o nosso organismo produz insulina e faz com que esses nutrientes que nós comemos, principalmente o açúcar, entrem na célula. Mas há aquelas situações que a pessoa tem resistência insulínica instalada, apesar dos níveis de açúcar no sangue se manterem normal, e o açúcar não entra na célula. E a pessoa acabou de comer há pouco tempo, mas ainda assim tem fome, porque os nutrientes não estão entrando na célula. Então, pode ser uma questão emocional, psicológica, mas às vezes nessa questão de que eu como, mas continuo com fome, também pode ser uma questão fisiológica ou fisiopatológica. Ok, doutor. E nós estamos a chegar ao fim. Infelizmente, o que é bom dura pouco, mas eu agradeço a si por se juntar a nós e manter este consultório aberto. Doutor, redes sociais e contacto. Bem, nós estamos nas redes sociais, no TikTok, Instagram e Facebook, com o nome de Excelente Clínico. Dr. Otoniel trabalha na Excelente Clínica e para a Excelente Clínica. Contato. Nosso contato é o 941 38 36 37. Para além de nós trabalhamos com nutrição, trabalhamos com medicina natural e ozonoterapia. Muito bem, e é desta forma que nós ficamos agora, ou vamos encerrar, não é? Desta forma que nós vamos fazer o nosso encerramento. Já sabe que tem a obrigação de visitar as nossas redes sociais, usar a hashtag Obrigado Doutor para que eu possa então responder e os doutores também responderem às vossas inquietações. A Rede Girassol está no TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e na Iolo Silva Comunica também. Nós hoje vamos ficar com uma frase motivacional, mas você já sabe que também estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. E aqui vai a frase para fecharmos. Cuide do seu corpo, é o único lugar que você tem para viver, segundo Jim Rohn. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fico bem.